Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao 21. Acompanhe comigo o texto bíblico, amém? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são como lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos por estar aqui. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, que tem nos conduzido em todos esses momentos, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha nessa noite, Pai, trazer resposta ao coração das pessoas, que o Senhor possa visitar, transformar, restaurar, assim como o Senhor já tem feito até aqui. Que seja uma noite marcante para os nossos corações, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Estamos trabalhando a temática fruto do Espírito, que está localizado em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23. Vamos relembrar? Acompanhe comigo o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje vamos falar de bondade e fidelidade. Eu quero rapidamente fazer uma interação com a galera que está no chat e quero perguntar para você, qual o gomo do fruto do Espírito que mais te desafia? Qual o fruto do Espírito que mais te desafia? Escreve aí. Vamos lá. Interaja com a gente no chat, diga qual o fruto do Espírito, qual o gomo do fruto do Espírito mais te desafia. Domínio próprio, benignidade, escrevam aí, mansidão, escrevam aí. Amém? Louvado seja Deus. Todos nós somos desafiados em alguma área da nossa vida. E hoje nós vamos falar de bondade e fidelidade. E nesses dias eu estava pensando sobre produzir bons frutos. E comecei a notar que debaixo da lei dos homens, todas as pessoas podem produzir bons frutos. Por exemplo, no meu trabalho, se eu fizer bem as minhas tarefas e entregar aquilo que é esperado, certamente o resultado disso trará bons frutos para a equipe, com reconhecimento e tudo mais. Mas, na boa, qualquer um pode fazer isso. Se o profissional se dedicar, se capacitar, ser fiel às regras da empresa e administrar bem os recursos que tem em mãos, certamente ele vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer. E aí surge a pergunta, né? Onde está a oportunidade de viver acima da média? A resposta ela é simples. Primeiro devemos nos colocar no lugar do próximo e fazer as perguntas certas. Do porquê faço e para que eu faço. No contexto do capítulo 5 de Gálatas, Paulo menciona a luta entre a lei dos homens e a lei do Espírito. Paulo deixa claro que os frutos produzidos pela lei do homem geram divisão e morte. Porém, o fruto do Espírito combate a lei dos homens e gera vida no coração das pessoas. A palavra bondade no verso 22 vai além de fazer o bem. Pois um ato de bondade pode ser feito por qualquer pessoa, independente da motivação ou da religião.
Mas o que faz um ato de bondade ser acima da média é quando compreendemos que por trás da generosidade sempre existe uma semente a ser lançada. E eu abro parênteses aqui. No último domingo, nosso pastor Sueiro comentou 4 passos para sermos eficientes em nossas ações de generosidade. Acompanhe aí na tela. Primeiro, somos templo do Espírito Santo e enxergamos as pessoas da mesma forma. Segundo, dedicamos tempo para investir em nossas ações para que elas sejam mais eficientes. Terceiro, Deus nos deu um talento para promover o reino dele. Quarto, nosso maior tesouro tem que ser semeado no coração de alguém. E quando nós falamos disso, eu fecho parênteses aqui, mas o que mais me chama a atenção é que na lógica do texto do Paulo, ele classifica a bondade como antessala da fidelidade. Olhem só, no grego a palavra fidelidade, usada por Paulo, se traduz pistes, que significa uma atitude de fé que promove a graça em favor do próximo. Vou repetir o significado. Uma atitude de fé que promove a graça em favor do próximo. Por exemplo, todos nós ficamos sensibilizados do que aconteceu no Líbano. E quando uma situação dessa acontece, a primeira ação que nós temos que ter em nossas orações é apresentar as pessoas que viveram essa situação e de alguma forma a graça de Deus chegar nelas, enfim, para confortar, enfim, para que elas possam se sentir amadas nesse momento. Então, quando nós somos movidos pela causa do próximo, certamente nós estamos aí exercitando a bondade e a fidelidade. Em resumo, o que nós falamos até aqui, o conceito de bondade e fidelidade, gerada pela lei dos homens, atendem apenas às suas necessidades pessoais. Mas o conceito de bondade e fidelidade, gerada pelo fruto do Espírito, atende às necessidades do reino de Deus. Então, no texto que nós lemos inicialmente, Jesus estava ensinando a respeito da hipocrisia da lei instituída pelos falsos mestres. Embora seja uma lei que aparentava ser boa, porque cumpria todos os padrões da sociedade da época, mas ao mesmo tempo era uma lei vazia e emocionalmente nociva para as pessoas. Era uma lei de justiça própria, que não se submetia à causa do Evangelho. Era uma lei que exalava censura e excluía o marginalizado. Era uma lei que alienava as pessoas e buscava apenas o amor próprio. E olha o que Jesus dizia sobre as pessoas que tinham esse tipo de comportamento. Acompanhe comigo. Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não são dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Em resumo aqui, os falsos mestres corrompiam a lei de Deus e eram incapazes de produzir bons frutos, pois eles estavam mais preocupados com a vaidade exterior do que a pureza interior. Já no verso 16, Jesus utiliza o sistema biológico para explicar que o bom fruto e uma boa semente só pode ser produzidos de dentro para fora. Jesus explica que bons frutos só podem ser colhidos em terras saudáveis. A partir do verso 18, Jesus é muito categórico em dizer: a árvore boa produz bons frutos e é reconhecida por Deus. A árvore ruim não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Provavelmente você já deve ter tido uma experiência de ir num sacolão, numa quitanda, num mercado, enfim, comprar uma fruta que ela está tão bonita, e quando você chega em casa, você corta ela e existe ali um bichinho dentro dela. O que você sente quando você vê aquilo? Um repúdio, você quer jogar fora, você fala: não acredito. Então, um fruto ruim tem esse sentimento de repúdio. É isso que Jesus está dizendo.
Porém, quando fazemos a vontade de Deus, resgatamos o real sentido da bondade e fidelidade. Quando fazemos a vontade de Deus, produzimos bons frutos e através deles lançamos a semente da graça no coração das pessoas. E aí você me pergunta, qual é essa semente da graça? Acompanhe comigo em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 24, que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, nesse momento, deixe a semente da graça tirar a corrupção e resgatar a pureza da santidade. Deixe a semente da graça quebrar o jugo do pecado e te trazer liberdade. Deixe a semente da graça potencializar a bondade e a fidelidade como retidão de coração e não apenas como comportamento. Deixe a semente da graça te transformar para amar, servir, influenciar. Nessa noite, coloca a semente da graça no seu coração, no centro da sua visão e missão, e ninguém poderá impedir os planos de Deus para você. Ninguém poderá impedir as realizações de Deus para a sua vida, porque a semente da graça está sobre você, porque a semente da graça será lançada em todas as áreas da sua vida, porque quando você lança e faz isso com fé, Deus ele trabalha e transforma aquilo que precisa ser transformado. Esse é o poder da graça de Deus. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Amém. E nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, nós temos acompanhado muitas boas ações, seja empresas, seja por outras religiões, enfim. Mas as perguntas que eu faço são: quando tudo isso acabar, o que vai mudar? Será que essas ações têm uma semente ou apenas é uma ação de comoção, porque todo mundo está fazendo? E aí eu estou indo na onda porque todo mundo está fazendo. Quantas dessas ações de fato são frutos que vêm de dentro para fora? Será que temos boas ações somente quando estamos em crise? Preste atenção nessa frase, acompanhe comigo. O que nos faz viver acima da média não são apenas os frutos que produzimos, mas a semente de legado que deixamos. Vou repetir. O que nos faz viver acima da média não é apenas os bons frutos que produzimos, mas a semente de legado que deixamos. É nessa perspectiva que quando eu analiso e vejo a nossa trajetória como igreja, e como eu fico feliz de fazer parte de tudo isso, a cada culto eu compreendo que o fruto do Espírito tem nos guiado na rota certa. A cada ministração eu compreendo que estamos sendo eficientes em lançar a semente no coração de quem precisa. E olhem só, no começo desse ano nós lançamos a semente da igreja online. E hoje este é o fruto que tem mantido nossa igreja aberta. Enquanto muitos enxergavam a pandemia como um desastre, nós encontramos a melhor oportunidade para conectar, cuidar e equilibrar a vida das pessoas. Por isso nós somos tão intencionais em nossa programação, em nosso discipulado, enfim. E quando atingimos o pico dessa pandemia, enviamos mais de 1.640 kits para os hospitais públicos, dizendo aos profissionais da saúde: muito obrigado, estamos orando por vocês. E às vezes essa ação, você que está em casa, que contribui com essa casa de oração, também faz parte disso. E aí eu quero testemunhar que quando eu fui levar um desses kits, a pessoa que recebeu, ela me disse assim: pastor, muito obrigado, porque nós estamos nos sentindo abandonados. E por incrível que pareça, a esposa dele era chefe de enfermagem. Enquanto eu estava arrumando os kits, ele ligou para a esposa e falou: você não sabe o que está acontecendo aqui. Uma igreja mandou um presente para vocês. E aí eu vi, alegria mediante aquela pandemia, mas de fato a gente mandou aqueles kits e fez diferença. Um outro testemunho que nós também recebemos é que uma outra pessoa que trabalha em um desses hospitais,
que ela é membro de outra igreja, e escreveu: nossa, uma igreja preocupada com a gente, mesmo sem eu conhecer, eu fico feliz porque isso me revigorou. E essa mensagem chegou até mim através de um amigo em comum que faz parte dessa igreja e viu o post. E aí eu disse: nós fazemos isso porque nós amamos a causa do Evangelho. Tanto a DAI como a sua igreja tem feito os trabalhos para alcançar as pessoas. E nesses 10 anos que eu tenho de ADAI, todos os anos lançamos temas, lançamos ações que revigoram a bondade e a fidelidade de levar o reino de Deus para as pessoas. Foi assim no ano passado, quando nós conseguimos arrecadar todos os valores necessários para construir o pronto-socorro de Miranda. E será assim nos próximos anos com a Semana Solidária, porque juntos vamos unir nossas forças e impactar os nossos bairros, a nossa sociedade, porque o amor e a contribuição sempre é mais forte do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, não estamos fazendo tudo isso para promover uma marca ou um logo. Fazemos isso porque somos uma igreja que sabemos do porquê e para que fomos chamados. Faça parte dessa missão, seja relevante em tudo que você faz, seja relevante em tudo que você colocar as mãos. E tenha certeza que quando você cuida e contribui com a causa do Evangelho, Deus cuida de você, Deus cuida das tuas causas e nada vai te faltar. Portanto, viva pelo fruto do Espírito e o improvável se tornará possível. Viva pelo fruto do Espírito e todas as áreas da sua vida serão restauradas. Seus sonhos, eles vão começar agora. Teu ministério vai resgatar a paixão de servir. Por isso, viva pelo fruto do Espírito e tudo será restaurado na sua vida. E aqui eu quero finalizar todo esse momento de reflexão, dizendo que minha oração é que a bondade e fidelidade seja a antessala para produzirmos bons frutos e lançarmos a semente que transforma a vida das pessoas. Minha oração é que possamos fazer da vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, rompendo com a alienação desse mundo e construindo um legado que marcará as gerações. Esse momento de pandemia, quando acabar ou quando passar, será contado em geração, mas aqueles que estão ao teu redor também vão contar que passaram por tudo isso, mas existia alguém que lançava uma semente, existia alguém que abraçava e amava. Então as suas boas ações agora vão reverberar por gerações e gerações e gerações, e o nome do Senhor será glorificado. Por isso não deixe de agir com bondade, não deixe de entender que a fidelidade tem que ser uma atitude de fé para alcançar e mudar o mundo. É isso que nos move em prol da causa do Evangelho, porque nós já recebemos essa graça que nós não merecemos. O mínimo que nós temos que fazer é compartilhar isso com as pessoas. Mas também aqui talvez nessa noite você não tenha condição de lançar nenhuma semente, mas hoje abra o terreno do seu coração e deixe o Espírito Santo lançar essa semente. E você pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Talvez hoje você não esteja vendo nada, mas entrega o seu coração ao Senhor e confia, porque perante a cruz o fim é o começo da história. Por isso, se você não lançar a semente, esteja pronto para receber e o milagre vai acontecer. Isso não é uma palavra positivista, é graça que faz todas as coisas. Creia nisso. Amém? Você crê nisso? Então estenda suas mãos aí na sua casa, deixa eu orar por você, porque hoje Deus está marcando a sua vida. Tudo vai mudar a partir de hoje, porque essa semente vai ser lançada em seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, graça te damos, porque o teu amor, a tua fidelidade, a tua misericórdia chegou até nós. Senhor, queremos te pedir que o Senhor venha, Pai, revigorar em nosso coração o fruto do teu Espírito, para que possamos agir cada vez mais com
com bondade, com fidelidade em prol da tua causa. Muitas vezes, Senhor, fazemos tantas coisas e o básico às vezes nós deixamos de acreditar. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, vir sobre nós, que o Senhor possa restaurar o nosso coração, a nossa fé, e o Senhor possa trazer, Senhor, e acrescentar em nossas vidas a tua porção, que nos vai dar força para seguir. Por isso, Senhor, visita aquele que está cansado, que a tua semente, que a tua graça possa alcançar e impactar, Senhor, todas as pessoas que estão ali orando, que a tua semente possa chegar dos familiares das pessoas que estão assistindo esse culto. Senhor, nós cremos, Senhor, na transformação nesse dia, nessa noite, e com essa fé nós finalizamos essa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente em mais um culto no canal da DAI Oficial. Muito obrigado mesmo. Se esse culto te abençoou, eu acredito que pode abençoar uma outra pessoa. Então compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Eu creio que todos nós somos evangelistas digitais e esse é o tempo, esse é o momento. Se você pode também, contribua para que a gente consiga ter recursos financeiros para levar o Evangelho de Jesus Cristo o mais longe possível. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.